nós tínhamos essa convicção. Vai passar. Nós vamos trabalhar, nós vamos conquistar a direta já. Nós poderemos eleger o nosso presidente. Eu não tinha visto nada parecido antes, porque eu comecei a trabalhar em 64, ano do golpe, né? Sou contemporâneo da ditadura. E era proibido ter manifestações. Muito mais do que a independência do Brasil, muito mais do que a libertação dos escravos, a direta já mobilizou a população brasileira. Foi muito louco porque o planeta estava indo para aquele lugar lotado, todo lugar lotado. Governador do estado de São Paulo! Ele nasceu da necessidade verdadeira da população e da sociedade gritar por direta já e pelo fim da ditadura. Era como se a gente dissesse, acaba aqui e agora a gente vai fazer um país democrático. Novo Brasil! Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. O ano é 1984 e essa é uma das imagens mais simbólicas da campanha das diretas já. O jurista Sobral Pinto leu o artigo 1º da Constituição vigente naquela época. Ao lado dele estão Franco Montoro, governador de São Paulo, Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, e o deputado federal por São Paulo, Ulisses Guimarães. Logo atrás, vemos um jovem de óculos e barba, o deputado federal do Mato Grosso, Dante de Oliveira. Foi ele quem começou tudo isso, um ano antes, no dia 2 de março de 1983. Brasileiros unidos na construção de um novo tempo, de uma nova era e de um novo Brasil. O movimento das diretas, ele começa desde o momento em que o Dante de Oliveira assume o seu posto, né, no Congresso Nacional como deputado federal e começa a articular essa proposta de emenda constitucional. Mas antes dessa gente toda tomar as ruas das grandes cidades do país, o primeiro comício por eleições diretas aconteceu numa pequena cidade na região metropolitana do Recife. Severino e Reginaldo eram vereadores da recém-emancipada Abreu e Lima. Junto a outros 2 vereadores, organizaram um ato para aquele 31 de março de 1983. Na época, nós tínhamos assumido a vereança há poucos meses, mas já tinha uma pauta, antes da gente ser vereador, a gente já tinha essa pauta. A gente já tinha uma pauta de anistia, uma pauta de direta já, de eleição para presidente. Tinha uma média de umas 100 pessoas, bem aqui, ao lado da praça, em cima de um caminhão. A gente não sofreu nenhuma repressão assim, de perseguição, nem de intimidação da ditadura, de policial, do exército, nada. Você falou que não teve repressão, não teve assim diretamente, né, dos militares. Mas o próprio governo do município, na época, que eu não vou citar nomes, ele tentou fazer um ofício pedindo que o próprio Reginaldo, quem participou do evento na época, dia 31 de março de 83, minha gente, fosse citado e mandado lá para o Ministério, Reginaldo, da Defesa, do Ministério, não sei na época, que eu não lembro, e que citasse essas pessoas, inclusive você. A gente tinha medo de ser preso também, né? Não foi assim, uma aventura cega. Não, a gente tinha consciência do que podia acontecer. Olha, pode acontecer isso, a gente pode ser preso. Chega lá em Recife, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Daqui que o advogado chega para soltar a gente já levou um bocado de porrada.
Em pouco tempo, os comícios cresceram e se espalharam pelo país. Com isso, a campanha chega ao simbólico comício da Praça da Sé, que levou 300 mil pessoas para o centro de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1984. As maiores concentrações do mundo inteiro hoje em São Paulo. Foi marcado, pensado. O metalúrgico aposentado João Paulo veio para o comício e trouxe bastante gente junto com ele. Meados dos anos 70, eu já comecei a militar no movimento sindical, na luta por melhores condições de trabalho e já trabalhando um pouco na questão de buscar direitos. A gente vinha de ônibus com vontade, vinha de táxi, tinha gente que não tinha dinheiro para vir até a praça, nós fazíamos vaquinha para essas pessoas virem aqui também. João, você se lembra como que estava montado aqui o comício na Praça da Sé? Mais ou menos. Onde nós estamos, ficava o palanque. E era muito cheio de gente, você não conseguia andar. Você conseguia aquele espacinho pequenininho de pé em pé, porque era muito cheio. Quero cumprimentar todo o público aqui presente. Atenção, gente. O ex-deputado José Genuíno fala sobre a articulação política que tornou o comício possível. Aquele apelo popular estava relacionado com uma articulação política em São Paulo que era muito forte, que envolvia o governador Franco Montoro, envolvia o então MDB, PMDB, envolvia o PT, que era uma espécie, tinha disputado a primeira eleição em 82, o Lula era a principal liderança aqui do estado de São Paulo, e ele teve uma participação decisiva na preparação do comício. E aproveitando que está fazendo 20 anos que nós perdemos o direito de viver em democracia. Ricardo Couto, jornalista, rodou o país cobrindo as diretas e também esteve no comício da Sé. Era repórter da Folha de São Paulo. Aí eu fiz uma pauta, né, para cobrir as diretas que ainda não tinha esse nome, mas era um movimento que estava se formando em São Paulo, né? Movimentos populares, partidos de oposição e tal. O seu Frias era o dono do jornal, né? E eu me dava bem com ele. Eu levei para ele, ele olhou em 5 minutos, ele falou assim, nós vamos fazer isso aqui. Aí ele pegou a pauta e escreveu embaixo, cumpra-se, e mandou todo mundo se engajar nessa cobertura, né? Foi assim que a Folha começou e se tornou depois o grande jornal das diretas. A campanha das diretas já teve até mesmo uma musa, Fafá de Belém, que emprestou sua voz à causa e participou de comícios em 32 cidades. Quanto mais próximo o dia da votação no Congresso, mais lotadas eram as manifestações. 1 milhão de pessoas participaram do comício na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, no dia 10 de abril de 1984. Letícia era uma dessas pessoas. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, fiz 15 dias antes do comício. Eu não tinha participação política em alguma instituição ou em algum lugar, mas eu sempre gostei muito de política, desde criança. E eu tinha muito interesse por aquele momento de fim da ditadura, né, de entender aquele regime militar sob o qual eu tinha sido criada. A sensação era, o Rio de Janeiro estava todo aqui, todo. Atriz e militante pela anistia dos presos políticos, Lucélia Santos também foi à Candelária naquele dia. Tinha o quê? 1 milhão de pessoas na Candelária e todo o Brasil estava na Candelária naquele pôr do sol. O que havia era aquele velho hábito de utilizar
os artistas, mas ali não era nenhuma questão disso. Ali foi uma confluência de energias positivas, onde a arte, os artistas eram parte, efetivamente. Que eu chamo para falar para esse milhão de pessoas, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores! Eu já era atriz, já era conhecida, já tinha feito a Escravizaura. E eu fazia teatro, eu produzia teatro. E eu tinha um grande amigo que morreu, o Guilherme Caran. E o pai dele era almirante. E o Guilherme me mandava recados do pai. O pai mandava recados para mim. Fala para ela tomar cuidado. Ela está sendo fotografada. Eu tenho fotos minhas, fotografadas à distância dos prédios, no meio das passeatas, nos eventos públicos. O último e maior comício das Diretas Já aconteceu no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e contou com 1,5 milhão de participantes. Faltavam 9 dias para a votação naquele 16 de abril de 1984. Entre os milhares que lotaram o Anhangabaú estava o então jogador do Corinthians, Walter Casagrande Júnior. Ele era um dos principais nomes da chamada democracia corintiana, onde os jogadores e outros profissionais do time decidiam, no voto, questões como as regras da concentração e até a contratação de atletas. Casagrande! Ligavam lá para a gente não colocar democracia corintiana na camisa, a gente bancava. Ligaram lá, não pode pôr dia 15 votos, a gente bancava. Então nós fomos para o confronto, né, com os generais. E o comício que nós fomos mesmo, todo mundo junto, foi no dia 16 de abril. Né? Aí você pensa, o metrô lotado, eu, Magrão, Vladimir, Corinthians, democracia corintiana, bicampeão paulista, tal, os caras olhavam e falavam, pô, o Magrão, Casão, Vlá, não sei o que, não sei o que. Mas ninguém falava de futebol, ninguém, naquela época, não tinha nem celular para bater foto, mas ninguém pedia um autógrafo, assina minha camisa, nada. Então aquilo mexeu muito comigo, sabe? Ali, dentro daquele metrô, estávamos todos iguais, com o mesmo pensamento, com foco nas diretas, na emenda Dante de Oliveira. Enfim, chegava o grande dia da votação da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional, em 25 de abril de 1984. Que nós hoje estamos aqui para dizer que vamos votar a uma só voz, vigorosamente, eleições diretas já e já. Mesmo com a maioria, faltaram 22 votos para aprovar a mudança. Desses 22 votos que ela não teve para ser aprovada foram decisivos para jogar a população numa tremenda depressão. Nós chorávamos, entendeu? Como se fosse uma criança que tivesse tirado o doce dele. Quando as pessoas falavam que legal, Tancredo, eu falei, legal o quê, cara? Que legal? Você estava no comício da direta? Eu estava. O que você foi fazer lá? Pô, eu fui brigar pela Dante de Oliveira para a gente votar. Você votou no Tancredo? Não. Então, amigo, qual é a empolgação? Mas acho que também existia a consciência de que o trabalho não foi desperdiçado, de que havia algo importante para acontecer e havia algo em movimento definitivamente. Votar sim pelas diretas já é uma imposição nacional. A luta continua. Quando a emenda das direitas perde e você tem toda aquela perdeu, não vamos votar, você não foi para o fundo do poço. Você entendeu que você tinha subido um degrau e que faltava mais um. O único que acreditou até o fim que ia passar foi Ulisses Guimarães. Os outros achavam muito difícil, mas de qualquer maneira, o movimento já era vitorioso nesse dia do Anhangabaú, porque mobilizou o Brasil inteiro. Inclusive a imprensa, que aos poucos foi entrando na cobertura. O comício do Anhangabaú, eu acho que foi o grande divisor de águas na história brasileira entre a ditadura e a democracia.
voto contra a emenda de eleições diretas já. Apesar da vitória nas ruas, a emenda das diretas é rejeitada por apenas 22 votos num Congresso sitiado. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Com a derrota da emenda Dante de Oliveira, a primeira eleição de um presidente civil após a ditadura aconteceria no colégio eleitoral, que era formado pelos membros do Congresso e por delegados eleitos nas assembleias legislativas dos estados. A conversa entre os líderes ali, entre as pessoas que participaram da campanha, não vamos deixar cair a peteca, vamos continuar lutando por eleições diretas. Mas num primeiro momento acabaram concordando que o Tancredo fosse o candidato no colégio eleitoral. Na disputa, o líder da oposição, Tancredo Neves, aproveitou o racha na base governista e superou o então deputado Paulo Maluf, apoiado pelo regime militar, por 480 votos contra 180. Tancredo Neves não falou nobre. Aí está, portanto, o registro do voto do número 344 para Tancredo Neves, dando assim a vitória no colégio eleitoral ao candidato Tancredo Neves. Tancredo fez uma campanha com apoio popular e assumiu o compromisso de promover, finalmente, eleições diretas. Mas em um novo momento dramático da redemocratização, morreu sem tomar posse. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Quando a gente para pensar tudo que a população brasileira sofreu nesse período, né? A gente tem que reconhecer que é uma gente muito resiliente, não é? Com uma capacidade de resistência muito grande, porque perde as diretas, perde o Tancredo Neves e passa um tempo, quando o José Sarney consegue se dirigir, né, e se endereçar ao grande problema da inflação, e as pessoas aderem de uma forma apaixonada, vamos resolver isso, e aí o plano fracassa, meu Deus, né? O vice, José Sarney, assumiu e levou adiante outra promessa, a de convocar uma constituinte. Após 20 meses de trabalhos, a Constituição Cidadã foi promulgada em 22 de setembro de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Depois de 29 anos, o Brasil finalmente voltou a ter eleições diretas para presidente. Fernando Collor venceu os 2 turnos da disputa, realizados em 15 de novembro e em 17 de dezembro de 1989. O presidente Fernando Collor de Mello está sendo cumprimentado pelo presidente José Sarney. E se durante a ditadura as manifestações eram proibidas, com a campanha das diretas e a redemocratização, o povo brasileiro tomou gosto pelas ruas. Foram diversos os tipos de manifestação, com faixas, camisas e cores diferentes. Foram às ruas até mesmo grupos que pedem a volta da ditadura. Para quem viveu as diretas, as manifestações são bem diferentes entre si. Ali se estava reconquistando a democracia, né? E agora, recentemente, a gente estava quase perdendo a democracia, né? Essa é a grande diferença. Ali era uma reconquista. E agora foi quase a perda daquela conquista, né? Mas essas ruas não têm nada a ver com as nossas ruas, que eram nos becos, nos bares, nos cantos escuros, onde a coisa se forjava. Essa que levou esse pessoal para a rua é o capital, somado aos porões onde circulam os ratos e as baratas, de onde saíram os fake news, onde saíram todas as mensagens equivocadas nas redes sociais. Como resposta, diversos setores da sociedade foram às ruas para defender a democracia. E as torcidas dos grandes times também estavam lá. Democracia! Democracia! A torcida do Corinthians, a torcida do São Paulo, do Palmeiras, elas se uniram
numa manifestação na Paulista, aquilo lá foi muito legal. A torcida do Corinthians e a torcida do Atlético Mineiro desbloquearam as estradas porque eles queriam ir assistir o jogo. O Atlético ia jogar em São Paulo, o Corinthians ia jogar em Belo Horizonte, se eu não me engano. Eles queriam passar e foi incrível porque a Polícia Militar não conseguia desbloquear. Chegou 4, 5 da Gaviões ali, acabou a festa, abriu a Marginal e foi lá. E lá foi a Fernão Dias, né? O Danilo, da torcida Gaviões da Fiel, é um dos criadores do movimento Somos Democracia. A gente via manifestações antidemocráticas, né, pedindo a volta da ditadura, pedindo intervenção militar. É o seguinte, vamos fazer uma manifestação no mesmo lugar que eles, vamos mostrar que tem gente disposta a defender a democracia e vamos ver se eles têm coragem de colocar o dedo na nossa cara. Vamos fazer uma faixa escrito, sei lá, Somos Democracia? E aí a gente chega com essa faixa já para deixar bem explícito qual o objetivo da gente estar lá na Avenida Paulista. Gerou um grande debate das pessoas, pode ou não pode, deve ou não deve fazer manifestação, estão incentivando a aglomeração, mas também é importante defender a democracia. O Vinícius, de 20 anos, e o Leonardo, de 23, também saíram às ruas recentemente em nome da democracia. Leonardo faz parte da Juventude Socialista, ligado ao PDT, partido fundado por Brizola em 79. Nós nos movimentamos de diversas maneiras, mas especialmente no meio daquela carta pela democracia. Foi lida no Lago São Francisco, em que a gente fez uma parceria com a turma do São Francisco, mas com uma série de outras organizações, como o Fórum Direito Já, o Prerrogativas, uma série de organizações, partidos políticos, estivemos lá juntos desse movimento. Vinícius é do coletivo Graúna, ligado ao PT. Quanto a trazer jovens para a política, a forma que o Graúna encontrou de trazer os jovens é justamente a desmistificar a política. Você quer pensar em algo diferente para o país, você não precisa de um atestado ideológico. Você tem vivência, você tem disposição para lutar, você quer ir para a rua bater panela e reivindicar um direito. Você pode fazer isso, porque a política ela nada mais é do que aquilo que está enraizado no nosso dia a dia. De 1989 a 2022, foram 9 eleições diretas para presidente. De lá para cá, o processo eleitoral mudou bastante. Uma das mudanças mais marcantes foi na forma de votar. Deixamos de lado a cédula de papel para usarmos as urnas eletrônicas. O Brasil se tornou referência no assunto, com as maiores eleições informatizadas do mundo, o que não evitou que a segurança do sistema eleitoral fosse colocada em dúvida através de notícias falsas. Mais uma face do ataque à democracia. As redes sociais são ótimas para muita coisa. Você tem contato, você tem informação, tal, mas ao mesmo tempo ela colocou a mentira no mesmo patamar da verdade. Todo mundo pode dar opinião, pode dar informação, ser jornalista e tal. Todo mundo virou jornalista, né? Mas como não tem nenhum controle, hoje está se discutindo isso, qualquer maluco pode escrever o que quiser. As pessoas começaram a desconfiar de que as urnas são legítimas, começaram a perder a capacidade de raciocínio dedutivo e mais com essa imbecilidade que todo mundo está o dia inteiro no celular, não estão mais checando informação. Sempre estará ameaçada a democracia no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, quando as forças reais de mudança puderem alcançar mais fatias de poder. Se a gente olha para a história do Brasil, isso acaba sendo cíclico, né? Sempre que a gente começa a ter alguns avanços significativos do ponto de vista político e social, né, o poder político, o poder econômico, né, os poderosos desse país sempre se utilizam de meios, né, para deslegitimar esse processo que avança. Erra muito as pessoas que pensam que as classes sociais mais baixas eles não têm percepção da vida, eles não têm consciência política, talvez não tenhamos toda a retórica de cátedra que se vê dentro de um grupo de trabalho, numa sala de debate dentro de uma universidade, mas nós temos o sangue que movimenta esse país, a gente tem o braço, a gente tem a força de trabalho, que é o que faz a sociedade funcionar. A Graúna, personagem que dá nome ao grupo político de Vinícius, homenageia o criador do slogan Direta Já. O símbolo rememora o passado, mas traz consigo uma importante lição para o futuro. O Graúna é o símbolo da gralha do Enfio, né? O cartunista das Diretas Já, um cartunista que mesmo no período da ditadura militar
ele fazia os seus cartoons, as suas artes, tentando notificar a população a respeito da questão do que é cidadania, do que é Constituição. E a gralha, ela representa a esperança, o símbolo da graúna representa a esperança que a gente tem ainda de uma sociedade melhor, ainda de uma democracia que de fato seja ampla para todas as pessoas. Eles não têm uma noção exata do que significa a maioria ou o povo, uma massa, porque eles desconhecem povo. Povo é uma coisa abstrata. Tudo depende das pessoas, do momento, né? Então o Brasil teve essa sorte de reunir, 20 anos depois do golpe, grandes líderes políticos à direita e à esquerda. A lição que a gente tira é que as mudanças importantes desse país têm que ter um concurso da população. E a lição que a gente tira para os dias de hoje é que se o povo não for protagonista, não entrar na história, não colocar sua cara, suas reivindicações, o seu rosto, as suas mãos, eu acho que a democracia fica sendo um negócio pelo alto das elites.